Fala, galera linda e abençoada do 9º ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia, de língua portuguesa, para mais uma aula super interessante. E na aula de hoje, nós estudaremos o uso dos porquês. Vocês já sabem que no português existem 4 porquês. Existe o porquê junto e sem acento, o porquê separado e sem acento, o porquê junto e com acento e o porquê separado e com acento. Isso é o terror de algumas pessoas. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: esses 4 porquês não existem sem motivos. Cada um deles pertence a uma classe gramatical diferente. Cada um dos porquês pertence a um grupo de palavras, a uma estrutura, ou seja, tem funções diferentes mesmo. E aí, o que nós vamos perceber? Que existem também motivos para ter acentos nos porquês. Vocês sabiam? Pois é, pessoal. Então, o primeiro porquê que nós temos é o porquê separado e sem acento. Ele traz a ideia, Ele traz aí a ideia de embutir a palavra razão ou motivo. Então, vocês podem falar, por exemplo, não sei por que ele foi embora. Este porquê é separado. Qual o macete para eu conseguir identificar se ele está certo? Você se pergunta se poderia trocar o porquê separado e sem acento pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Por exemplo, não sei por qual motivo ele foi embora. Esse por qual motivo ou razão tem a mesma estrutura e serve para conferir se está certo o que você escreveu. Esse macete, ele não explica o motivo, mas funciona sim para identificar de maneira certa e rápida. Esse porquê separado e sem acento também surge em perguntas diretas. Então vamos lá. Porquê separado e sem acento, ele também aparece em perguntas. Isso aí. Olha o exemplo. Por que você demorou tanto para fazer as atividades da plataforma? De novo, o motivo está implícito. Por que motivo ou por que razão? Sempre que você quiser conferir se acertou o uso desse porquê, troque-o, então, por qual motivo ou por qual razão. Ele também, pessoal, pode aparecer no meio de uma sentença. Por exemplo, você sabe muito bem por que eu demorei tanto para fazer as atividades da plataforma. Temos implícitos aqui os motivos ou as razões. Esse é um dos macetes que funcionam sempre, embora ele não te diga a razão verdadeira desse porquê está na situação. O segundo é o porquê junto e sem acento. Ele é uma conjunção que indica o quê? Causa. E aí, eu quero que você se atente ao seguinte: existem 6 classes variáveis na língua portuguesa. Delas, 4 classes estão ligadas a um substantivo, que são numeral, artigo, o pronome e o adjetivo. A 6ª classe gramatical variável é o verbo. Com isso, sobra o quê? A interjeição, que serve para expressar emoções. Nós já sabemos disso. Sobram também os conectivos, as preposições que ligam umas palavras às outras. E as conjunções que fazem o quê? Ligam orações. Então, o porquê junto e sem acento é uma dessas conjunções. E ele indica causa, motivo ou justificativa. Por exemplo, eu não fui porque estava doente. A segunda oração justifica a falta do doente. Então, é uma razão. Eu não fui porque estava doente.
Eu falei aqui que conjunções ligam orações. Nós temos duas orações aqui, porque existem o quê? Dois verbos nela. O verbo ir e o verbo estar. Uma oração, um enunciado que se constrói em torno de um verbo, né? É um enunciado que se constrói em torno de um verbo. E se houver várias orações, você tem o que mesmo? Um período, isso mesmo. Sempre que você vir um verbo, existe uma oração. Em eu não fui porque estava doente, o porquê faz uma ponte entre a primeira oração, eu não fui, e a segunda oração, estava doente. Essa é a função desse porquê, junto e sem acento. Ele é uma conjunção. Essa oração é a justificativa da causa. O sujeito estava doente e não foi. A conjunção dessa frase, ela vai fazer o quê? Estabelecer uma relação de causa entre uma oração e outra. Lembre-se, uma oração é um enunciado que se constrói em torno de quem? Do verbo. Muito bem. Uma conjunção liga as orações. Porque, junto e sem acento, é uma conjunção que liga as orações entre si, estabelecendo uma relação de causa, motivo ou justificativa. Se você escrevesse a frase assim, eu não fui porque, esse porquê separado aí e sem acento, a frase não funcionaria. São duas coisas diferentes. Porquê separado não estabelece esse tipo de relação, tá certo? Para funcionar, a frase deveria ser, eu não sei porque eu estava doente. Dessa forma, a frase faz sentido. Há uma relação íntima entre sintaxe e semântica, ou seja, entre a gramática mesmo normativa e o sentido. Então, o verbo ir não permite você usar porquê separado. A função das conjunções é ligar o quê? As orações. Mesmo existindo orações que se ligam sem conjunções, a função das conjunções é exclusivamente essa. O porquê separado e sem acento pode ser tanto uma locução adverbial interrogativa, quanto pode ser a união de uma preposição com um pronome relativo. Agora vamos ao porquê separado e com acento. É o mesmo que aquele porquê sem acento, o porquê separado sem acento. Mas ele aparece antes de uma pausa, que geralmente é o quê? Um ponto final ou uma interrogação. Ele, basicamente, pessoal, tem acento por se tornar tônico ao aparecer no final de uma frase. Esse porquê separado com acento significa também por qual motivo. É a mesma coisa do porquê separado sem acento. Mas a diferença é que o com acento está no final da oração. E nós dizemos com mais ênfase, ele fica tônico. Há uma razão fonológica aqui. Quando se usa esse mesmo porquê separado e sem acento, com esse mesmo sentido, mas no meio ou no começo de uma frase. Por exemplo, olha só. Por que você acordou tão cedo? O que tem uma sonorização mais branda. Quando por outro lado, né, eu falo dessa forma, olha, você acordou tão cedo por quê? Percebem que a voz, ela enfatiza o pronome relativo que, esse que com acento? Então, é por isso que ele ganha um acento. Ele é um monossílabo tônico, que é uma palavra, né, de uma única sílaba, e ela é tônica, ou seja, tem força na hora que a gente pronuncia. Ele é dito de um modo mais claro na frase, entende? É difícil de ser abrandada na fala. Os monossílabos que não possuem essa característica, né, de destaque na pronúncia, são conhecidos como monossílabos átonos. Eles não têm o som destacado e, às vezes, podem passar quase despercebidos por faltar vigor sonoro aí.
A regra fala que monossílabos tônicos terminados em A, seguidos ou não de S, são acentuados, tá certo? E agora, o porquê junto com acento. Ele é um substantivo e ele é sinônimo de motivo ou razão. Logo, tem que ser precedido por artigo, pronome ou numeral. O macete de usar o porquê separado com acento em final de frase não funciona, justamente porque esse porquê junto com acento pode aparecer em frases que não necessariamente são interrogativas. Olha só, porquê junto e com acento é um substantivo e ganha seu acento pela razão fonológica. As conjunções são palavras que ligam orações. Preposições são palavras que ligam outras palavras. Então, sonoramente, por serem meras pontes, são átonas, porque não tem tonicidade forte. O porquê, junto com acento, deixa de ser algo átono, justamente por se tornar substantivo. Esse tipo de porquê é um substantivo. Ele pode aparecer na frase seguido de um adjetivo, um numeral, um pronome, um artigo ou até mesmo pode aparecer sozinho. Olha só, vejamos o exemplo. Quem tem um porquê suporta qualquer como. É uma frase de Viktor Frankl. O macete dele é observar quando vem precedido de artigo. Existem dois artigos, né, na língua portuguesa. O e o um. E depois dele, as suas variações. Por exemplo, né? O, a, os, as, uma, uns e umas. Ou eles determinam, ou eles indeterminam os substantivos. Um exemplo de determinar seria, aqui, por exemplo, o rapaz entregou a carta hoje. O e a são artigos, certo? Rapaz e carta são substantivos. O adjetivo o determina o rapaz. Mostra que ele é conhecido ou pelo menos esperado. Ao dizer essa frase para alguém, a pessoa explica que conhece ou ao menos sabe quem é o rapaz. É diferente de falar um rapaz, que acabaria indeterminando o sujeito. Supõe-se que você esteja em casa e alguém toca a campainha sem esperar. Você não sabe quem é, não faz a mínima ideia de quem é. Nesse caso, você fala, tem um sujeito ou tem alguém tocando a campainha, sem determinar ao certo. A mesma coisa vale, né, para aquela frase anterior que eu falei. Uma carta. Não se sabe qual a carta, tá certo? Pessoal, nós faremos agora algumas atividades para nós fixarmos isso tudo que a gente falou, tá certo? Eu espero que ajude mais aí na compreensão ao fazer essas atividades. Vamos lá, então? Deixe-me me posicionar aqui de forma que vocês vão ver melhor, né? O que eu trouxe para vocês. Assinale a frase em que o uso do porquê, separado e sem acento, está incorreto. Vamos lá, então. Letra A. Você sabe por que não trouxeram a bolsa que pedi? Aqui está correto, pois o porquê separado e sem acento está no meio da pergunta. Letra B. Por que você precisa ir ao médico? Também está correto, pois esse porquê separado e sem acento está onde? No início de uma pergunta. Letra C. Essas alianças foram compradas por quê? Olhem, pessoal, podemos usar porquê separado e sem acento no final de perguntas? Não mesmo. Então, esta é a alternativa solicitada pela questão. Mas deixe-me ler a alternativa D também, só para tirarmos a dúvida. Olha só. Alguém sabe por que não comemos sem engordar? Quem dera, né, gente? Se alguém soubesse aí. Ela também é correta, pois o porquê separado e sem acento está no meio
da pergunta. Vamos à próxima atividade? Número 2. Indique em qual frase o uso de porquê junto e sem acento está correto. Letra A. Por que você não está fazendo as atividades? Podemos usar porquê junto e sem acento no início de perguntas, pessoal? Claro que não. Então, aqui ele está incorreto. Letra B. Não vou viajar hoje porque estou muito cansada. Olha só aqui. O porquê junto e sem acento é uma justificativa e uma frase afirmativa. Então, ele está correto. Esta é a alternativa solicitada pela questão. Mas vamos analisar as outras alternativas também. Letra C. Juliana te disse o porquê de não ter ido à festa? Aqui, o porquê devia ser junto mesmo, mas com acento. Observem que tem um artigo tem um artigo o aí antes dele. Letra D. Patrícia sabe por que foi chamada a direção? Posso usar porquê junto e sem acento em perguntas? Não. Então, essa também está incorreta. Pessoal, então agora é com vocês. Eu coloquei mais atividades sobre o uso dos porquês lá na plataforma. Então, acessem e façam tudinho, tá certo? Para fazer as atividades da plataforma, acesse smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixe seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e nos encontramos na próxima aula.